a maioria dos adultos imagina a infância como uma época assim maravilhosa, paradisíaca da vida de todo mundo, porque as crianças não têm que pensar no futuro, não têm que trabalhar, não têm maiores responsabilidades, a única coisa que fazem é apenas brincar. Mas eu acho que isso é uma fantasia tão grande quanto a ideia do paraíso, onde vivia Adão e Eva, com a diferença que a gente acredita nela muito mais firmemente do que no paraíso de Adão e Eva. Nesse bate-papo informal, a gente vai ter ocasião de perceber que a imaturidade da espécie não oferece a capacitação do aparelho psíquico do bebê para a apreensão do mundo ao seu redor. E que isso acontece lentamente à custa de muito sofrimento, por conta da impossibilidade de se inserir de imediato no campo simbólico e de ser capaz de representar a realidade que o cerca. Esse não saber é vivido com maior ou menor angústia, mas nunca isento dela, dependendo da capacidade dos cuidadores, que aparentemente hoje em dia se sentem cada vez mais incapazes. A ideia em organizar esse bate-papo sobre o tema das dores da alma infantis partiu de uma situação onde o meu neto, de 8 anos, se mostrou muito afetado com a questão de doenças e ameaças de morte que surgiam no meio da pandemia, as quais favoreceram o aparecimento de uma crise de angústia que ele, com tão pouca idade, estava sendo incapaz de lidar com a sua sensação aguda de desamparo. A maravilhosa atuação do Cooper, meu querido Cooper, foi absolutamente importante para o restabelecimento de uma certa tranquilidade, evitando maiores repercussões. Junto a essa cena de sofrimento do meu netinho, surgiu a lembrança de um livro chamado Almas Infantis, que deve ter pelo menos quase 80 anos, escrito por Danilo Perestrello, onde, naquela época, já se preocupava em perceber as atribulações pelas quais passavam as almas das crianças nas suas dificuldades em encontrar um lugar nesse mundo adulto. Hoje, para essa discussão, temos um pediatra, Roberto Cooper, e uma mãe, Luciana Ferraz, com 3 filhos, representante da mulher moderna que trabalha e exerce a maternagem, suportando as exigências da cultura atual. Vamos ver o que eles têm a dizer sobre isso. Luciana Ferraz Bocaiúva é graduada em Psicologia pela PUC Rio, membro associado do Instituto Cultural Freud, coordenadora de grupos de reflexão do ICF, formação em psicanálise pela APERJ Rio 4 e presidente atual da APERJ Rio 4. E Roberto Cooper. Esse eu vou fazer um resumo, porque a titularidade dele era tão grande que eu desisti. Graduação em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pediatra, consultor da Organização Mundial da Saúde, aí tinha um monte de coisa, milhões de países, África, não sei o quê, Djibouti, que eu não sei nem onde é, diretor tinha muita coisa, diretor da Divisão Médico-Assistencial do Instituto Fernando Figueiras, também tinha um monte de coisa depois, coordenador do curso de Medicina da Universidade Estácio de Sá, professor da disciplina de Psicologia Médica no curso de Medicina da Universidade Estácio de Sá, entre inúmeros outros títulos, mas o mais importante é que ele é o pediatra do meu neto. Esse título eu não posso deixar passar. Então, está aberta aqui a discussão entre vocês e nós também, e vamos ver quem é que dá o pontapé inicial. Vera, no meu currículo, e que você sabe isso, é fundamental mencionar que eu fui aluno do professor Danilo Perestrello. Então, eu sou pediatra do seu neto e aluno do seu sogro. Bom, acho bem importante, família, porque foi uma figura fundamental na minha formação. Agora, eu me lembro vagamente, Luciana, que a gente teve uma conversa preliminar
do que a gente ia fazer aqui, mas eu não me lembro do que a gente combinou que a gente ia fazer. Então, eu vou passar a bola para você, que é a mãe e a psi, para poder dar um pontapé inicial. Tá, ok. Não, eu pensei, Cooper, até, né, assim, já pegando um gancho do que você começou a falar sobre o livro, né, do quanto é atual um livro de 1946, né? O quanto... E aí, assim, eu abri aleatoriamente numa página que eu acho que já fala uma coisa super importante, né? Que fala: a infância é a idade de ouro da higiene mental, né? A infância é esse momento que a gente está se construindo, né, que a gente está se organizando, né, no mundo, assim, mas não sem os sentimentos poderosos que qualquer adulto tem, né? Só que ainda não com os aparatos físicos e emocionais para dar conta disso, né? Então, realmente, de idílico não tem muita coisa, né? É uma fase, eu concordo com a Vera completamente. Inclusive, hoje no consultório, não sei se eu estava com esse assunto na minha cabeça, mas foi um dia que eu atendi adolescentes e adultos, e por umas 2 vezes eu falei, mas você está falando como se a infância tivesse sido o melhor momento da sua vida, sem levar em conta como a gente recalca todas essas dificuldades da infância, né? E fica parecendo que era tudo uma maravilha, não tinha nenhuma angústia. E toda a dependência do bebê, né? E, enfim, toda a dependência do bebê e da criança pequena, né? O quanto é difícil você viver completamente dependente, né, dos adultos. Mas isso a gente recalca. Então, dá para compreender que para o adulto, às vezes, pensar como a criança vai reagir a certas situações não é tão simples, né? Não é tão trivial. Eu acho assim, primeiro, quer dizer, claro que eu concordo com tudo que você está dizendo. Vou voltar aqui ao livro, né? Eu acho incrível que a gente esteja hoje falando sobre um livro que se chama Almas Infantis. Eu acho que é um momento muito oportuno, porque a gente tem uma habitualidade de considerar a alma como sendo exclusivamente um aspecto religioso. O que o professor Perestrello fala, né? Só para a gente se localizar a alma, do que ele está falando, né? Ele está falando, por alma infantil, estou lendo, tá? Compreendemos a mente da criança com suas faculdades de adaptação, simbolização, com mais ou menos consciência. Então, o professor Perestrello, ele chamou de alma porque ele era um sacana, porque ele podia ter dado um nome grego, né? Ele podia ter chamado da psique, que é a alma em grego, que é um nome que vocês conhecem super bem. A psique das crianças iam ficar super confortáveis. A alma já dá um tilt aqui, principalmente num momento onde religião está sendo utilizada para fins menos nobres ou menos apropriados, né? Então, a primeira coisa é a existência da alma. Para mim, o que chama a atenção no livro criança tem alma, criança tem psique, criança tem isso que você disse, Lu. E eu, como pediatra, não teria conhecimento disso se não fosse, aí eu vou voltar aqui, né? Se não fosse a curiosidade que me foi despertada pelo professor Perestrello de olhar um pouquinho para fora da minha formação, que foi exclusivamente biomédica. E ainda é biomédica. Então, não pode ter alma no curso de medicina, porque ela não tem localização, né? Você pode dissecar o cadáver à vontade, você não vai achar a alma dele. Você estuda fisiologia, não tem fisiologia da alma, não tem. Então, não pode ter alma no curso de medicina tradicional. E aí você vai para a clínica pediátrica, né, no meu caso, e se você está minimamente atento, você repara que as crianças têm coisas normais, mas que não são isso que você falou, não são um sonho, né? A criança tem medo.
Toda criança tem medo. Se a vida é um sonho, por que ela vai ter medo de múmia? Medo, sei lá, da loura do espelho? Tem umas histórias fantásticas. Da onde vem isso? O mundo é maravilhoso. Deveriam dormir a noite inteira, não deveriam acordar chorando, pedindo papai e mamãe. E isso eu já estou falando numa idade mais avançada. Quando a gente pensa no bebê, é claro que é ótimo, né? Mas a gente pensa no bebê e até na criança, o fato de você não poder nomear um sentimento é um sofrimento em si. Eu sofro e nomeio o meu sentimento numa tentativa de obter ajuda, ou de resolver, ou de elaborar eu mesmo. O que você está sentindo? Não sei. Quer dizer, é um sofrimento secundário ao sofrimento original. É um troço, né? Não definido. E o bebê tem isso, né? Vocês são psi, eu vou falar, quer dizer, o Winnicott chamava no momento lá de uma angústia inominável, né? Tem uma angústia que é você diz como é que... E, às vezes, isso é tão importante da gente conhecer como profissionais de saúde, vocês conhecem, mas os pediatras não conhecem, porque é importante que os pais saibam que isso acontece, não é culpa deles, não é responsável, é da natureza humana que isso aconteça e que pede acolhimento, basicamente. Mas por que chora? Porque se você entende que para esse bebê não tem relógio, não tem horário, e quando ele está com fome, que é uma fome absoluta, que precisa ser absolutamente resolvida, e se demorar um segundo é uma eternidade, que isso é uma angústia, sabe? É um negócio que eu não consigo imaginar, passei por isso e não imagino. E aí, daí para frente, a gente pode ir. Então, eu acho que a conversa é como é que a gente faz, e isso é posterior ao livro, né? Como é que a gente faz para que vocês e os pediatras conversem mais, eu acho que essa é uma coisa importante, e como é que faz para que nós possamos conversar mais com pais e mães, como o professor Danilo fez, para abrir o leque da prevenção de, vou chamar de doença, transtorno, eu não sei qual é o nome moderno disso, das questões emocionais. Os sintomas, né? Os sintomas que vão aparecer com mais rigidez ou menos rigidez, como é que a gente pode deixar isso menos rígido para as crianças, né? Porque, em geral, a gente percebe também essa questão qualitativa, né? Que medos, ok, né? Mas quando começa a ficar muito medo, né? Quando começa a ficar uma coisa enrijecida, né? E que talvez esse seja um alerta, né? Mas que as crianças vão ter todos esses sentimentos, né? Não tem muito como. Primeiro, eu acho que vocês todos deveriam participar, porque é uma conversa na net, não é uma conversa só de nós dois, né? Então, eu estou convidando e provocando vocês a entrarem na conversa e levantarem, falarem e tudo mais. Então, a outra coisa que eu... Fala, deixa eu só completar o enrijecimento. Eu acho que o enrijecimento, Lu, é dos pais. Quer dizer, começa com o enrijecimento dos pais, eu acho que eu entendi o que você disse, mas o enrijecimento dos pais é o não reconhecimento da alma da criança. A criança é apenas um corpinho que não pode ter emoções e sentimentos, porque não faz o menor sentido isso, a vida é maravilhosa, e aí deixa passar coisas que vão acabando, quer dizer, o Sig usou uma expressão que eu vou usar indevidamente, né? Vai para um recalque em algum lugar, que vai se manifestar em algum momento lá na frente, porque não pode ser devidamente acolhido e talvez trabalhado de forma terapêutica na família, em primeiro lugar, no ambiente familiar. Vou chamar de terapêutico no sentido de cuidar dessa criança, que é basicamente tudo que o professor Danilo fala aqui, vamos cuidar dessas crianças, e cuidar das crianças é algo que dá trabalho, algo que você tem que ter algum conhecimento, algo que você tem que ter alguma abertura, você tem que ter alguma flexibilidade em alguns momentos, não pode ter muita flexibilidade. Então, eu acho que a gente tem que ter... Porque eu vejo os pais, 2022, negando a existência da alma infantil. E quando admitem a existência da alma infantil, você, às vezes, escuta coisas que são... Vocês devem ter isso também, que são bárbaras, né? Não, mas quando crescer, passa. Não, isso passa, isso é coisa de criança.
Claro, passa tudo, né? Até a hora que a gente, enfim, se deixar, vai passando tudo até o dia que a gente morre. Mas passa como? Com que custo, né? Uhum. Vera, eu te interrompi. Quem te interrompeu fui eu, porque eu me lembrei, na hora que você falou isso, que você acabou de falar, a gente estava vendo ontem, acho que foi ontem ou anteontem, um programa em homenagem ao Ziraldo, dos 90 anos, e onde ele conta um monte de coisas da vida dele, etc., e da criação dos personagens dele, sobretudo do menino maluquinho. E ele estava falando justamente sobre as crianças, que ele fazia coisas para as crianças, as revistinhas, etc. E ele está dizendo que o grande erro do adulto é achar que aquela criança é um vir a ser. Não, uma criança não vai a ser. Ela já é ali, naquela hora. Não adianta você querer criar alguém para, quando for adulto, ser alguma coisa. Não, ela tem que ser ali, naquele momento. Eu achei isso fantástico que ele disse, e eu achei perfeito, né? E quando ele termina o livro do Menino Maluquinho, ele diz: o menino não era um menino maluquinho, era um menino feliz. Né? Então, é uma coisa muito bacana dele olhar a criança como um ser total e não como algo que ainda vai ser alguma coisa. Eu vou usar uma coisa assim, muito comum em pediatria para confirmar isso que o Geraldo disse, que eu acredito e que eu, às vezes, comento também. A linguagem que o pediatra usa e que os pais usam é a linguagem do vir a ser, no sentido até do corpo. Você agora vai abrir a boquinha para olhar, para aí vem a maluquice maior, que é brasileira, né, para o tio olhar. Eu não sou tio de nenhum paciente meu, os filhos das minhas irmãs não foram meus pacientes, eu não sou tio de ninguém. Não tem nenhuma americana no consultório que diz: agora a gente vai ver o Uncle Cooper. Não vai ver o Uncle Cooper nunca, é Dr. Cooper e acabou, e ele é médico. Bom, aí começa essa história do tio, que é um capítulo à parte. Abre a boquinha, deixa eu ver a mãozinha. Como assim a mãozinha? O tamanho da mão da criança é o tamanho completo dela naquele dia, é a mão dela. Uhum. Mãozinha por referência a um adulto. Então, eu podia dizer: abre a boca você, e abre a bocarra, abre a bocona para um adulto, porque a sua boca é grande demais, porque o tamanho certo é o da criança. Então, a gente faz isso com muita frequência. A criança é um vir a ser, vai ser, e ela já é. Isso é assim tão básico e é tão difícil disso se manifestar na vida, na educação das crianças, né? Enfim. Eu também queria colocar uma coisa, né? Porque tem aquela coisa também do bebê quando nasce, que tem a tal da curva de peso e altura, e tem os marcos do desenvolvimento, né? E quando o bebê não tem os marcos na hora que tem que ter? E é sempre, eu vejo sempre uma angústia em a criança crescer o tempo todo. Tem que crescer, tem que ganhar peso, tem que sentar, tem que gatinhar, tem que andar, né? E sempre querendo que ela cresça, que ela vire uma pessoa, né? E esquecendo que ela já é, né? E que cada criança tem seu tempo, cada criança tem a sua história. Mas eu vejo isso muito nos pais, essa eterna angústia do filho ter que crescer, tem que ganhar peso, tem que ficar grande, né? De que como se a nossa evolução fosse sempre, né, para cima, como se a gente não pudesse voltar um pouco para recuperar ali e voltar de novo, né? Voltar para começar de novo, exatamente. Eu vejo um outro ponto nisso, Betina, concordo com você, mas eu vejo um ponto que eu achei assim, que o professor Perestrello, eu disse assim: caramba, 1946 ele diz isso. Eu vejo que essas curvas do crescimento e tudo mais têm um lado de crescer, de vir a ser, mas tem um lado também que é implicitamente uma autoavaliação que as mães e os pais fazem de si própria, como se fosse a prova. Quando eu vou lá no pediatra e ele pesa meu filho e ele tira a nota 4,5 kg e no gráfico ele fica bem, eu fui aprovada como mãe. Uhum. E aí o Perestrello fala uma coisa assim que eu acho... Ele diz: tem muita mãe que cuida do filho por conta do seu egoísmo.
ele fala de um egoísmo materno, que é uma coisa assim, que as mães não percebem que elas estão cuidando, mas, na verdade, tem uma coisa de me avaliar, de eu ser reconhecida, de eu ser bem avaliada, porque a sociedade faz isso. Eu não estou botando a responsabilidade na mulher individualmente, que seria desastroso, mas há uma cultura de performance, é uma cultura de seu filho está com quanto? A maior burrice que pode existir dá um prazer enorme. Ele já está usando roupinha de 8 meses. Eu acho que os fabricantes fazem isso de propósito. Um bebê de 3 meses, bota a etiqueta de 8 meses, dá uma alegria federal nas mãos. Já está com roupinha de 8 meses. Bebê desse tamanho, gente. Você pode botar o número que quiser na roupa. Mas ficam... É uma satisfação enorme isso. Então, eu penso assim, há uma exigência de uma performance materna e esses momentos no pediatra, quer dizer, nós podemos ser terrivelmente patologizantes, porque a gente acaba validando essas provas e validando as mães como sendo boas ou más, ao invés de ter a oportunidade de flexibilizar, sair da rigidez que a Luciana falou, disse, não, olha, está tudo bem. É claro que o pediatra precisa fazer isso, é importante. Pois era isso que eu ia falar. Tem esse lado, né, Cooper? A medicina tem isso mesmo, né? E a gente tem outra vertente de avaliação até do que é normal e do que é patológico, né? Nós psis, que eu estou pensando. Mas a medicina tem uma coisa... A medicina tem, porque é uma medicina ruim, mal feita, porque nós somos mal formados para a saúde. Então, o médico, ele compreende saúde se ele conseguir eliminar todas as possibilidades de doença, ele aí diz tem saúde. Ele não consegue enxergar uma possibilidade que é eu tenho saúde num resfriado e eu tenho doença em ausência de sintomas, porque é assim que a vida se passa. Os marcos, eles são orientações, porque eles, no longo prazo, podem produzir alertas ou não. Basicamente é isso, eles não caracterizam uma verdade. Dá um trabalho enorme, mas eu me esforço muitas vezes, porque tem aquele gráfico, né? E aí os pais não só querem o gráfico legal, como querem na parte de cima do gráfico. Isso, olha, todas as linhas são idênticas. O que importa é o bebê com ele mesmo. Se ele está nessa linha e oscila um pouquinho, é normal. O que a gente quer é ver se a tendência está mantida. Porque é claro que eu posso ter algumas coisas que o bebê não ganha peso de maneira suficientemente razoável e em tempo consistente, não é numa consulta, né? Um alerta. Aí vamos ver de novo, antecipa a consulta e tal. Mas isso tem que estar misturado com uma noção que não deveria ser exclusivamente de vocês. Eu acho que de vocês, com certeza. A nossa formação deveria contemplar saúde, a nossa formação deveria contemplar modelos que não fossem biomédicos, né? Modelos biopsicossociais, se a gente quiser dar um nome. Que está escrito, que está nas diretrizes curriculares do MEC e tal, mas não é praticado. Então, você acaba tendo pediatras que ficam fixados ali no gráfico, não sabem conversar com as mães. Não sabem nada, porque eles são ruins. A gente faz o que a gente aprendeu, faz o melhor que pode, né? Então, eu tenho, sabe, não é assim, o cara é ruim, é burro. Não é nada disso. O cara que tem um martelo, todo o problema é prego. Então, o que ele vai fazer? Ele só tem um martelo. O Cooper, você falou sobre a criança, o bebê, o filho ser a projeção narcísica da mãe, né? Ela apresenta seu filho como uma grande produção e se ele crescer muito é porque ela foi uma mãe maravilhosa. Agora, se a gente olhar ao contrário, o que o bebê se sente pressionado para satisfazer essa mãe? Porque, independente de compreensão, de ter maturidade para verbalizar isso, a sensação que ele deve ter deve ser de proporcionar a essa mãe ele ser a coisa mais linda, melhor do mundo para ela.
porque ele depende disso para viver, para sobreviver, né? Isso deve ser uma pressão grande para qualquer bebê, né? Qualquer criança. É para vocês responderem, vocês sabem isso melhor do que eu. Mas é uma coisa assim, o bebê pode se sentir invadido por essa mãe. Ele pode se sentir completamente sem espaço. E aí, eu vou chutar a bola para vocês, mas aí, na linha daquele inglês que foi pediatra, né, tem, em algum momento, esse bebê, que já não é mais bebê, ele cria um falso self, ele vai criar uma coisa que é para atender alguém, porque não dá mais, quer dizer, foi invadido. Isso pode ser psicotizante, isso pode ser... Não, fala você, porque isso eu só sei fazer gráfico. Mas foi perfeito. Eu acho que você foi muito melhor que eu. Você foi perfeito. É isso mesmo. Então, você deve fazer gráfico de crescimento e desenvolvimento. Eu vou fazer. Eu vou fazer, mas é isso mesmo. Falso self. Esse bebê que quer tanto agradar, né? Que precisa agradar e que já foi invadido, né? Luciana, eu queria falar um pouquinho aqui de duas situações para a gente pensar um pouquinho. Chegou, a Flávia me falou que ia chegar atrasada, chegou bem, chegou na hora. Quem vai falar de duas situações? Desculpa. Conceição. Eu. Conceição da Desculpa. Mas é o seguinte, apesar de tudo que se sabe hoje sobre psicologia, sobre bebês, tal, a gente ainda ouve uma frase como, por exemplo, a avó visitando o bebê diz: ai, essa fase é tão boa, né? Só come e dorme, mais nada, né? E o bebê é um mundo, né, de emoções, de expressões, e às vezes a pessoa é cega e surda para tudo isso, né? Só come e dorme. Ou então, por exemplo, uma mãe que diz: eu posso viajar porque ele ainda é pequenininho, ainda não sente tanto as coisas. Ou uma outra frase: olha, eu já dei de mamar, já troquei a fralda, ele está todo arrumadinho e está chorando. Então, deve ser cólica. A rapidez também de achar algum problema, algum diagnóstico, né? Tem algum problema aí acontecendo. A dificuldade de pensar um bebê como emoções também, como sentir, com angústias, com sentimentos, né? Às vezes a gente vê o bebê com aqueles tremores, né? Parece que está caindo, né? Que está precisando de um aconchego da mãe e a mãe fica aflita, ai, não fica no bercinho. Tantas coisas, né? A dificuldade, eu acho, uma certa cegueira dos adultos de olharem essa época da vida, né? Da época de bebês. Talvez as angústias deles como bebês, que não são lembradas assim conscientemente, né? Mas, enfim, é um tema aí para a gente falar um pouquinho, né? Como é que a gente poderia ajudar as mães, né, Roberto? Porque as mães recorrem muito aos pediatras, né? Infelizmente. Para tentar decodificar, né, esse serzinho, né, que... Mas o Conceição, eu acho também que é a dupla, né? A questão é essa, né? Nesse início, eu acho que uma parte muito difícil é a dependência do bebê, né? E do quanto a mãe está envolta com isso e tendo que dar conta disso e precisando também de toda uma rede no entorno que deixe ela viver esse momento plenamente. Não é plenamente, porque nunca é, mas assim, o máximo que ela possa, né? Assim, o quanto ela puder. Tá livre para isso, porque assim, eu acho que é uma coisa mentalmente, assim, falando como mãe agora, que realmente toma muito, né, quando o bebê é pequeno. Você, de fato, você entra no banho e você escuta o choro quando ele está dormindo, né? Você está completamente ligada naquele... E você está o tempo inteiro, senta na cadeira. Não precisa nem ser dar o peito, mas se estiver dando uma madeira... Mas você está vivendo, né, aquela história, enfim, intensamente. Mas, Lúcia, você falou de um ponto que eu acho assim, importante para a gente também equilibrar um pouco a história para o lado das mães.
tudo faz todo sentido e tudo desdobra em vários assuntos. Mas você falou numa coisa que eu acho assim, que passa ao largo, né? Rede de suporte. Então, nós nos organizamos e queremos nos organizar assim, com autonomia, com independência. Então, a gente quer sair de casa, quer morar na nossa casa, quer distância dos nossos pais, a gente não quer morar no mesmo bairro, a gente não quer morar no quintal, porque não tem mais quintal, é apartamento, etc. e tal. E, de repente, nessa história, um casal que está achando maravilhoso morar junto e não sei o quê, tem um filho. Então, são 2 num apartamento com um bebê. Não tem rede. Já com avô e avó em plena atividade, que não tem a menor vontade de ficar também paparicando, porque trabalha, porque tem responsabilidade, porque tem atividade, porque tem não sei o quê e tal. Esse casal e esta mulher, em particular, se vê numa solidão imensa e um desamparo enorme, com uma pressão social de performance que é 10 vezes maior do que qualquer coisa. Quando você tem uma rede, isso está compartilhado, quer dizer, aquela curva não é só minha curva, é a curva dessa família, a curva de todo mundo celebra se cresceu, se não cresceu, alguém dá palpite que não tem problema, lembra do Júnior? O Júnior demorou para engrenar, sei lá, as coisas são mais diluídas. Porque, originalmente, um bebê não foi feito para ser cuidado por um casal. É desumano isso com um casal. 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante vários meses, é a fórmula de você pegar um preso político e ele confessar qualquer coisa. Por quê? Porque tem privação de sono, porque tem angústia, porque tem... Você sabe isso, você, mãe, está vivendo isso. E aí a gente diz para a mãe, olha que maravilha a maternidade, um pouco na linha do que a Conceição falou, não só o bebê só come e dorme, como você está vivendo os melhores momentos da sua vida. Aproveite agora, porque crescem, pelo amor de Deus, por que não cresce logo? Bota um fermento, enfia no forno, faz qualquer coisa para esse bebê ficar grande. Vocês ficam dizendo que isso passa, não passa nunca, né? Com 3 meses vai melhorar, não melhorou com 3 meses. Aí você fica esperando o 5º mês, um milagre vai acontecer, não acontece. E está sozinha essa mulher. Então, a gente tem que olhar para isso também, porque isso é um problema social. De que maneira nós queremos nos organizar socialmente para oferecer ou não oferecer modelos de amparo de rede. Eu não tenho solução, mas é uma discussão que pertence à comunidade. Quando nasce uma criança na nossa comunidade, o que é? A mãe que se dane, ela que cuide, é um modelo. Nós temos um jeito de cuidar, a gente tem creches, a gente tem cuidadores, a gente tem visita domiciliar, como tem na Inglaterra, durante um período, vai uma enfermeira e visita em casa, e pelo menos uma pessoa que conversa com ela uma vez por semana, quer dizer, já é uma outra possibilidade. Então, rede é um grande problema, eu acho. E não é conversado. Vamos lá, pressão, amamentação, ferrou. Quer dizer, nasceu, aí é peito, e tem que ser peito, e só pode ser peito, e se não der peito vai para o inferno, não vai aprender inglês no ginásio, não sei o que e tal. Não, vai morrer. Inicialmente, o que você pensa é o meu filho vai morrer, né? Porque o que tem imunidade é leite do peito. Então, se eu não vou dar... Mãe HIV positivo, não pode amamentar. O que acontece? A gente deixa o bebê morrer? Não, vai tomar uma fórmula, vai ficar bem. É evidente que eu defendo o aleitamento materno, para tirar qualquer dúvida de vocês. Eu não trabalho para multinacional de fórmula, mas não dá para a gente ser xiita e dizer tem que amamentar. Aí vai lá no Fernandes Figueira receber orientação, aí tem um terrorista lá que bota uma sondinha, quer dizer, vira o que é meio, vira fim. Você está aí para amamentar seu filho. Já pirou a porra da mulher, já está completamente doida. Então, aí quer que o bebê seja saudável, voltando aqui à Conceição? Não vai funcionar. Então, eu penso, tem muita coisa que a gente... Sabe, é inacreditável, eu vou voltar aqui. Em 1940, nesse país, tinha programa de rádio que falava essas coisas, e depois tinha um livrinho
cuja distribuição era gratuita. Esse livrinho que está aqui, que eu ganhei de presente da família Perestrello, distribuição gratuita. Que país interessante, né? Que alguém falava disso e distribuía esse troço aqui. Olha onde a gente está hoje, gente. Tem eleição domingo. Pronto. Vamos votar, né? Todos votem. Vamos. A Renata Azevedo falou uma coisa interessante aqui, escreveu assim: os povos originários já dizia que é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança. Claro. Achei muito bom. Claro. It takes a village, né? Uma It takes expressão. a village, né? Takes a village. Em inglês fica mais bonito, Betina. Takes a village. Mas é verdade. Então, não vamos voltar a ser povos originários. Então, vamos combinar isso. Não vamos desligar a internet, não vamos desligar o Google. A gente tem que pensar o que a gente faz a partir daqui. Então, isso daqui, com os meios de divulgação que a gente tem hoje, é um trabalho para ser pensado. Como é que a gente bota informação de qualidade? Como é que a gente cria uma rede de suporte num mundo que tem uma possibilidade que não existia? Será que a gente pode criar uma rede de suporte no Zoom? Será que a gente pode ter uma coisa como tem o Centro de Valorização da Vida, que você está em desespero e liga para lá e alguém atende? Estou pensando alto aqui com vocês. Será mesmo. que é o CDM, Centro de Desespero Materno? A mãe liga lá e aí fala com alguém? E alguém diz... Agora, uma outra... Quem falou? Desculpe te interromper, fui eu. Mas o que eu também pensei, pensando em dores da alma, saindo um pouco do bebê, é na importância do brincar, né, Roberto? Que também, em muitos momentos, pode ser colocado nesse lugar de uma importância média, né? Não tão essencial, mas que é no brincar que a criança vai poder se relacionar e, enfim, e lidar com as maiores das suas dores, né? É no brincar que ela vai lidar com as dores, né? Então, assim, e que eu acho que vai dar a capacidade de brincar para o resto da vida, né? A pergunta que nós devemos nos fazer como profissionais de saúde é: os pais sabem brincar? Nem sempre sabem brincar, Lu. Eles acham que sabem brincar, mas não sabem brincar. Por quê? Porque ficaram enrijecidos, ficaram endurecidos, perderam essa capacidade de brincar. Acham que brincar é comprar um brinquedo montessoriano, inteligente, não sei o quê, que vai dizer... Porque já é performance, não é brincar. Exato. Não é mais brincar. Perfeito. É performance. Não, e a demanda, e aí eu como mãe também me coloco assim, você chega em casa exausta, você não está afim de brincar, né? Você perdeu um pouco, você já trabalhou o dia inteiro, você chega em casa assim, e aí, já jantou? E aí, já tomou banho? E aí? Já tomou banho, e aí? Vamos escovar dente? E não. Fica difícil encontrar, né, esse momento do brincar. Mas se a gente souber, eu acho que assim, já é um início, se a gente souber a importância que o brincar tem para os nossos filhos e respeitar esse espaço de brincadeira e às vezes até proporcionar espaços de brincadeira mais lúdica, onde a gente dê opções à tela, que eu acho que é outro tema assim essencial para falar das dores da alma, né? O quanto a tela, em muitos momentos, ela é impossível de excluir, na minha visão, né? Hoje em dia, da vida de qualquer criança, você não consegue excluir a tela, ela é parte da vida de uma criança, assim, inegavelmente, mas eu acho que você dá opções, né, analógicas é uma responsabilidade dos pais hoje em dia, né? É um trabalho de dar opção para se lidar com as dores da alma, porque a tela pode ser um subterfúgio de buraco para uma criança, assim, muito sério, né? Lúlia, eu diria mais, eu diria que não é só para criança, isso vai para adolescente, isso vai para adulto. Quando a criança vê os dois pais no celular, ela vai repetir.
porque é ali que ela está tendo o maior exemplo, né? Os meus filhos não foram criados com tela, porque não tinha tela, né? Mas depois que tiveram a tela, com 11, 12 anos, eles, até hoje, é uma luta. A gente tem regras aqui em casa na hora do jantar para não levar o celular para a mesa. Agora, né? Enfim, então, isso é uma questão da contemporaneidade. Eu acho que isso vai longe. E a criança vê o pai e a mãe, ou com o iPad, ou com o celular, e a gente, sem se dar conta, passa esse modelo, né? Isso também é bem grave. Pois é, mas somos adultos, né, Betina? A gente vai ter que pensar que, assim, tudo bem, para a gente já é difícil, né? É isso que eu Somos tô falando. adultos. Nós, né? adultos, já temos uma dificuldade enorme de saber a hora de parar. Exato. É uma questão Mas isso muito maior. tem a ver também, de novo, com o contexto. Quando você tem uma cultura como a nossa, e aí a gente está falando de um segmento socioeconômico que pode e poderia fazer opções de não tela. Tem gente que não pode fazer essa opção mesmo, porque se você tem um cômodo, 3 crianças, você tem que ter um hipnótico para segurar essas crianças. Não vai ter jeito. Então, não vamos dizer que não sei o quê. Mas as pessoas que estão aqui hoje conversando, nós poderíamos ter menos tela. Vocês certamente conhecem pessoas que têm menos tela e mais tela, que desligam e que têm uma disciplina maior. Eu, por exemplo, eu queria abrir uma divergência com a Lu, dizendo, não tem jeito. Eu acho que até uma certa idade a gente tem que dizer para os pais que tem que dar um jeito, porque se não der um jeito, vai poder prejudicar mesmo. Não dá para dizer, bota a galinha pintadinha para um bebê de 6 meses, porque não tem problema. Tem problema. Sim. Né? E para vocês, assim, tem vários estudos agora, cada vez mais aparecendo, sobre a questão cognitiva, autismo, não interessa isso. Pense o seguinte, o aprendizado de um bebê é obrigatoriamente tridimensional. Ele precisa da tridimensionalidade, ele precisa segurar coisas, morder coisas que têm forma, que têm tridimensões. Se ele começa a ter um tempo de tela, ele perde essa capacidade e ele não criou ainda. Nós já criamos. Eu sou capaz de olhar aqui para a Vera e ter um curto-circuito mental que eu consigo ver uma tridimensionalidade, mas eu já vi antes a tridimensionalidade. Agora posso olhar uma tela. Vocês são todas muito novas, mas tem gente aqui que viu um filme chamado The Gardener, Muito Além do Jardim, com Peter Sellers. Peter Sellers era um jardineiro que era numa casa de um milionário e que era viciado em televisão, e ele ficava com o controle remoto mudando os canais. Um dia ele sai na rua, coisa que ele nunca tinha feito, e ele está com o controle remoto na mão, e quando acontece um troço ruim, ele aperta o controle remoto porque ele quer que a coisa mude. Então, é uma crítica à televisão que a gente podia fazer à tela. A criança acha que se fizer assim com o dedo, aquela coisa vai embora. A Ana Paula está com a mão levantada há horas. Eu estava... Deixa eu baixar a mão, senão depois eu acabo esquecendo. Eu estava pensando... Tem direito. Eu estava pensando na questão que pais, né? Que situação esses pais, que a gente certamente não sou a única a ver, nos restaurantes, a gente vai, tem crianças de 6 meses, 1 ano, com a tela na frente, e os adultos conversando. Né? O que acontece que esse adulto não pode estar disponível para essa criança, nem que seja para conversar ao longo das refeições, como a Betina estava aí falando, né? Vamos deixar o celular de fora, pelo menos nas refeições, né? Para estar junto, para poder... E depois isso me remeteu também à questão da estruturação do sujeito, da formação do sujeito através do olhar do outro. Né? É o outro que me diz quem eu sou. E se esse outro não está aí para dizer quem eu sou? A tela está me dizendo... é uma incógnita mesmo para mim. O que a tela faz na estruturação desse sujeito? Né? Enfim, era isso.
Eu acho que essa questão do adulto que você falou, doutor Cooper, sobre... Já estou zangado. Vou embora. É Roberto? É Cooper? É Roberto ou Cooper ou Roberto Cooper. Doutor Cooper tá bom. É demais. Tá bom, Cooper. Obrigado. Então, você estava falando disso também, né? Do adulto poder dizer até quando, né? O quanto e a partir de quando o acesso à tela, que é a responsabilidade do adulto. Antes, eu quero voltar aqui àquela história do brincar e da performance. E eu estou encantado com o livro, né? E tem tudo no livro que a gente conversar está aqui. Então, tem uma coisa aqui que o professor Perestrello escreveu uma das folhinhas, é exigência demasiada. E se você está com o livro aí, página 35, Luciano, exige-se das crianças coisas muito acima de suas possibilidades antes mesmo que sua iniciativa para determinados mistérios esteja completamente desenvolvida. O pai, geralmente é o pai, quer que ela execute isso e aquilo. Eu pensei nisso porque, às vezes, o brincar não é um brincar, é executar para mostrar proficiência. Executar de tal forma que você atinja a meta, que é levar um bonequinho daqui até ali sem o bonequinho cair. Porque isso é um exercício que desenvolve motor fino. Depois eu vou jogar jogo da memória, porque desenvolve memória. Não é porque é divertido, não. É porque desenvolve memória e você tem que acertar mais do que você acertou da última vez. Então, a criança que não está preparada, você gera frustração, porque ela percebe claramente que ela não fez algo que estava sendo cobrado implícita ou explicitamente dela. E os pais jogam isso assim como se fosse brincar, né? E, na verdade, a gente está fazendo um emburacamento da criança, né? Aqui, página 35. A outra coisa que a Ana Paula comentou opinião minha, né? Tudo é opinião minha, porque eu não escrevo, não sou teórico, nem todo mundo deveria ser pai ou mãe, nem todo mundo. Mas eu tenho uma impressão que tem um checklist contemporâneo que diz, agora eu preciso casar. Na linha do tempo, eu já estudei. Agora, qual é a próxima coisa que tem aqui no meu checklist? Aí, agora é casar. Tá, então eu preciso achar um marido, uma mulher, ou que seja lá o que for, um significante outro, e vou casar. Uma vez que eu me relaciono afetivamente com alguém, a próxima coisa que tem na lista é ter filho. Assim, vem o pacote completo, eu vou ter filho. Não para pensar se eu quero, se é bom, se eu estou pronto, se eu não estou pronto, se o casal está pronto, se é uma coisa legal. Como é que é isso? Não, é ter filho. Aí dá nisso que você disse, né? A gente não tem saco, não tem paciência, não tem maturidade, não tem vontade de estar com os nossos filhos. A gente não tem vontade de estar 24 horas por dia com os nossos filhos, porque o objetivo de todo filho é enlouquecer os pais. Então, se você não tem alguma distância, eles vão conseguir. Então, você às vezes tem que dizer, olha só, você vai me enlouquecer, mas eu não vou deixar, eu vou sair, eu vou desaparecer, porque eles querem enlouquecer os pais. O bebê tem esse objetivo claramente, diz assim, tá bom, eu vou te enlouquecer. Então, os pais têm que dizer assim, eu estou pronto para ser enlouquecido, eu estou pronto para tolerar essa tentativa de me enlouquecer e não vou me enlouquecer e estou pronto para isso. Pode vir. É isso que você tem? Manda mais. E tem horas que eu não aguento, ok. Mas acontece que a gente não tem saco nunca. Então, você tem, numa certa classe social, você tem a babá e a folguista. Uhum. No momento em que você poderia ter a não desculpa de eu tenho que trabalhar, eu tenho que não sei o quê, não, mas eu também tenho a minha vida. Eu preciso andar de bicicleta, eu preciso subir até o alto, eu preciso correr, eu vou na academia, eu tenho meus amigos e tal, então eu tenho a folguista. Cadê o vínculo com os pais? Cadê essa possibilidade
quer dizer, às vezes extremamente trabalhosa e muito cansativa, mas que tem uma coisa que é chamado amor, né? Você está ali e diz, porra, é isso que é ser pai e mãe. Não é 24 horas, mas é isso. Então, as pessoas, às vezes, não estão prontas para isso e tem uma pressão externa e interna de que eu preciso cumprir com essa linha do tempo. Mas, o Cooper, eu tenho uma impressão de que isso, até hoje em dia, ainda é mais ventilado do que já foi, assim, né? Sobre a dúvida da maternidade, Sim. sobre, né? Isso, atualmente, até já é alguma coisa mais ventilada do que já foi em outros tempos, eu penso. Mas uma outra coisa que eu acho que é muito atual e que também é um sintoma meio contemporâneo é você passar para as crianças de 6 anos, 7 anos, decisões da família. Mas ele não quer ir. Mas ele não. Ah, mas a festinha dele vai ser naquele dia porque ele quis. É passada uma responsabilidade para as crianças que elas não dão conta. E que os adultos muitas vezes se furtam de dar conta. Então, isso é uma coisa que eu vejo. Ah, mas ele não quer convidar. Isso foi um papo que a gente teve aquele dia, né? Que o meu filho não queria convidar não sei quem. Ah, não, na sala eu quero convidar 10 amigos, mas 2 eu não gosto. Paciência que você não gosta de 2, meu filho. Uma festa, se você vai convidar 80% da turma... Eu ia comentar com você, será que é a planta? Ô, Lourdes, você está com o microfone aberto. Então, isso eu acho que é um outro sintoma atual, assim, que eu não sei como é que você vê isso no seu consultório, mas eu, como mãe, vejo direto. Então, assim, mas vai ter a festinha aí, mas você não viu que vai ter uma reunião no colégio no mesmo dia da festinha? Não é melhor mudar? Mas o meu filho não quer mudar o dia. Oi, o seu filho de 6 anos não quer mudar o dia da festinha dele? Sabe, são coisas que os adultos estão desbussolados, né? Assim, no sentido de avaliar assim, até onde vai o prazer do seu filho, até onde vai o seu, até onde... Quem é o adulto, às vezes, na história? Você continua sendo o adulto. Mas isso não conversa com a história de eu não estar com os meus filhos? Então, se eu não estou com os meus filhos e eu ainda por cima vou negar a ele isso, é porque tem uma certa consciência de que eu não estou ali muito como eu talvez pudesse estar, e aí na hora que ele me faz um pedido eu ainda vou negar. Eu não estou dizendo pode ser para fazer, mas e uma dificuldade enorme, né? Quando a gente e aí o professor Perestrelo diz isso toda vez assim. Criança mimada, vamos parar com isso. Mimo não é bom. Logo no comecinho do livro ele fala disso. As crianças estão mimadas, no sentido de não há a menor possibilidade de se introduzir uma coisa razoável de um limite, sinônimo, uma frustração. É intolerável para os pais. E aí vem um troço que eu não sei o que quer dizer, educação positiva, porque deve ter uma negativa, né? Educação positiva, que não pode dizer a palavra não, que não sei o que. O fato é que essas crianças vão pirar, gente, porque o mundo não é assim. Sig queria falar aí com a mão esticada aí. Eu não vi também. Pronto. Eu queria pegar um ponto desse do enlouquecer, que eu acho muito interessante que o Cooper colocou, porque ele se aplica, eu acho que, não só à medicina, né? Ou seja, o médico que sabe ou que não, que consegue, digamos assim, saber que o paciente, de alguma maneira, pode querer enlouquecê-lo, ou seja, que tem a paciência de ouvi-lo, de escutá-lo, de entendê-lo, ou seja, quem não, assim como não deveria ser pai aquele que a criança enlouquece, não deveria ser médico aquele que também não pode ou escutar. E eu vou colocar não só para a medicina, isso da medicina é lá, medicina da pessoa de meu pai, mas eu vou colocar para a minha especialidade, para a psicanálise. Ou seja, nós, enquanto terapeutas, analistas, o nome que a gente quiser dar, se a gente não tem a capacidade de saber lidar com o enlouquecimento que os nossos pacientes nos tentam fazer,
Porque eles tentam, ao máximo, dizer que paciente só vai lá porque é bonzinho, essas coisas, não existe. Eles vão tentar, ao máximo, nos tirar ou tentarem pegar da gente aquilo que a gente pode dar. Então, se a gente não tem essa capacidade de absorção nesse sentido, a gente devia ir para outro ramo, ou da psicologia, ou da medicina, ou seja lá o que for. Então, eu acho que se aplica muito isso que você colocou, da criança que tende a enlouquecer um pai, e que o pai tem que ter essa capacidade, ao médico e ao analista. Como vocês Talvez sabem, seja exatamente essa questão dos limites, né? É o limite, é o metron, e não a híbris, né? É poder botar até onde é possível ir, até e aqui você pode ir, a partir daí não pode mais. A gente pode alguma coisa, mas não pode tudo. Então, essa medida é que eu acho que os pais perdem, fica fluido, e o que a Luciana estava falando, colocam muito, talvez, em cima das próprias crianças, para que elas tenham a noção de até onde podem ir, o que elas não têm condições de fazer ainda, precisam do adulto que dê essa noção do espaço, né? Do que ele pode fazer, o que não pode mais fazer, o que é viável, o que não pode. Essa questão de dizer não, como é importante, né? Essa ideia de que adulto não pode dizer não para criança é um enlouquecedor da criança, né? E eu acho que esse teste que as crianças fazem de tentar enlouquecer é um pedido para dizer até onde eu posso ir. Então, você que tem que botar os limites do meu mundo para eu poder entender como é que as coisas se processam, porque senão eu não sei ainda, né? Eu vou aprender com você. Esse teste primeiro, que tem uma onipotência infantil aí que é muito grande e que eu acho que é fruto da prematuridade da criança, né? Acha que o mundo foi feito para ela, e ela precisa aprender esse mundo de uma maneira mais dentro da realidade, né? Quer dizer, então, quem proporciona isso é o adulto, e agora parece que com essa culpa toda de não ter tempo para, não é ficar do lado do filho enquanto ele brinca, é brincar com ele, né? De poder ter essa conversa para poder dar a dimensão dele próprio e do mundo onde ele está vivendo. Penso isso. o que você disse faz sentido para mim, olhando, talvez não do ponto de vista psi, mas até um ponto de vista puramente pedagógico. E eu, às vezes, digo assim, se vocês não ensinarem como o mundo funciona, em doses amorosas e crescentes, o mundo vai ser responsável por ensinar isso de uma vez só e sem o menor amor e sem o menor cuidado. Então, você tem duas opções. Ou você faz esse trabalho progressivo, né? Bota a rodinha na bicicleta, depois tira uma rodinha, depois tira outra, ou você pega e bota em cima da bicicleta sem rodinha e empurra a ladeira abaixo e vai se estoporando. A opção 2 é péssima, porque é uma opção que cria um ser humano infeliz, Vera. São adultos que acham que o mundo não os entende. Eles estão sempre certos, e é estranho. Por que tem fila? Por que o garçom demorou? Estão reclamando, estão sempre muito infelizes, porque não conseguem administrar. Ninguém gosta de frustração, eu não gosto, mas saber administrar minimamente isso para ter uma vida razoável é o que a gente está conversando, não é você se zen de dizer tudo bem, é a quinta vez que o elevador passa e eu vou deixar você entrar na minha frente. Não é disso, mas a gente está dizendo que não é você começar a esmurrar a porta porque
E isso os pais podem fazer de uma maneira amorosa, progressiva. Eles vão calibrando isso. Os meus alunos são alunos de medicina, são jovens, são no começo do curso. Eles não têm a menor possibilidade de se implicarem nas coisas. O professor tem que resolver. Quando não resolve, é o professor que não foi legal, é um outro, porque eles não conseguem administrar isso. E quando dá a frustração, tem um responsável externo por isso, né? É muito ruim isso. E alguém falou alguma coisa aqui que eu ia comentar. Eu estou muito curioso com o seguinte: tem pouca gente falando, o que me deixa nervoso, e eu tenho uma pergunta para vocês. O que vocês esperam ou esperavam desta conversa? Que tipo de abordagem, o que a gente não comentou, o que vocês gostariam de que a gente comentasse? Vocês querem comentar alguma coisa? Se vocês não falarem, eu vou sortear. Andréia quer falar. A Betina fica rindo. Andréia, você está de microfone fechado, abre seu microfone. Boa noite, eu estou gostando muito da conversa, estou lembrando de várias questões minhas e da clínica, né? Porque o adulto tem a sua criança também ali, né? A gente tem várias idades. E eu acredito nisso, né? Pulsões parciais, a gente tem várias idades. Essa separação, né, é recente historicamente, né, da infância enquanto uma fase da vida. A tendência está voltando a ser mini-adultos que não crescem, né? E quando estão adultos continuam onipotentes. Então, assim, é uma confusão da época, né? Que a tela também influencia muito, mas também tem uma outra questão que eu lembrei, que é a questão da verticalidade, da horizontalidade das autoridades, né? De poder, de saber, né? Essa coisa da família vertical, pai, mãe, filhos, né? Enfim, que também é colocada ali, né, nessa dificuldade do limite no meio disso tudo, né? Que acaba passando para a criança que não tem recurso para lidar, né, uma posição de autoridade que ela não tem, mas, ao mesmo tempo, ela questiona muita coisa, né, que também não dá para ser tomado só como questão de onipotência, o tempo, caracterizar, né, qualquer questionamento, né, não estou falando da criança aí, né, assim, mas aí do jovem, né, um pouquinho mais para frente, porque essas fases se confundem tanto, né, muitas vezes que não sei, eu acho que pensar a criança enquanto uma fase, né, aí pegando todas aquelas biografias, né, históricas e arquivos, né, sobre quando começa a noção de infância, né, a gente tem um recorte aí que é datado, né, de uma época, né, que trouxe, né, uma abertura muito grande enquanto subjetividade, né, possibilidade de subjetivação, e que é difícil para caramba de lidar ao mesmo tempo, né, e traz muitos desafios. Então, eu estou pensando isso tudo na conversa de vocês, assim, lembrando das coisas e como lidar, e cada pessoa e cada idade, né? Então, eu acho que é um tema assim, fértil pra caramba e estou adorando a conversa. É isso. Eu pensei muito nas novas famílias também, né? Eu pensei nas novas famílias, né, Roberto? Claro. Quando você traz isso também, né? Mas André trouxe coisa assim, como é importante essa interação, que você falou uma coisa que me lembrou de algo que eu disse, eu acho que eu esqueci. A história da gente aguentar a loucura dos nossos pacientes ou os pais aguentarem o enlouquecimento dos filhos, naquele autor que eu gosto, que é o Winnicott, né, ele chama isso de você só tem que sobreviver. Né? Os pais têm que sobreviver. Quer dizer, isso não é sobreviver, o coração não parar e você não ser enterrado. É simplesmente, assim, venha que eu não vou... E se eu cair, é que nem aquele João Bobo, eu caio e levanto, né? Não fico caído e estatelado. Então, essa é uma coisa. Aí a Andréa fez um comentário que me fez pensar o seguinte, também temos que repensar essa coisa do limite e da frustração à luz de uma crítica a uma sociedade patriarcal e machista,
de que forma a gente pode contribuir para o desenvolvimento de uma moral consequencialista que venha de dentro para fora e não que seja uma moral totêmica, né? Uma moral imposta, uma moral hierárquica, que você falou da verticalidade e da horizontalidade. Como é que a gente trabalha dentro de uma sociedade que é patriarcal e machista, como é que a gente trabalha a saúde mental, ou a higiene mental das pessoas e das crianças num modelo que é um modelo de transição, de sair de um modelo que a gente conhece e não gosta por um modelo que ainda não é. Como é que faz essa transição? Porque não fazer nada em termos de limite está errado. Eu acho que o limite puramente disciplinar é obedecer a um modelo patriarcal. Como é que você vai trazer para o universo da criança a possibilidade dela desenvolver uma moral que venha de dentro, né? O meu ato trouxe uma determinada consequência, e essa consequência tem isso, e aí eu começo a tentar reparar o meu ato, desenvolvendo alguma coisa que não é só imposta. Eu acho que algumas coisas serão impostas, não é assim binário, impõe ou não impõe. Se quiser dar um exemplo de questões de segurança são impostas, não tem negociação. Uhum. Não vai brincar com a faca, acabou. Pode chorar, gritar, espernear, não vai. Perfeito. Ninguém tem dificuldade com isso. Isso é que é legal, né? A criança está na janela, se arranca lá da janela, vai ficar traumatizada. Eu quero que se dane, puxa pelo cabelo se precisar. Está lá sentado no 8º andar, balançando a perninha, você faz laça, faz o que for. Então, não tem, mas tem outras coisas que você pode trabalhar na linha do vamos desenvolver isso. Não é só não pode. Não pode porque é feio. Feio é um conceito abstrato para uma criança, é vazio. O que é feio e o que é bonito? Né? Não pode porque qual é a consequência disso? É pedir desculpa. Desculpa quer dizer o quê? Quando você ensina uma criança pequena demais a pedir desculpa, você deu a ela uma gazula, ela abre qualquer fechadura com essa palavra. Posso fazer qualquer coisa que eu use a palavrinha mágica e está resolvido. Porque ela é vazia. É incrível como um adulto gosta da palavra desculpa. Desculpa, mamãe. Tá bom. Derruba tudo e pede desculpa. Tem que criar outra coisa que saia do modelo paternalista, eu acho. Perfeito. Eu acho que, só para complementar que a Bettina quer falar, mas essa história de não, né, do Winnicott, que sobreviva aos ataques, né, todos, e ao enlouquecimento, mas mais do que isso, não retalie, né? Porque o modelo patriarcal retalia. Isso. Bate e bota de castigo, e sadicamente quase, porque aí que dá um certo prazer, né, sádico, assim, de que agora quem manda aqui sou eu, né? Então, sobreviver nesses momentos, né, de loucura total, não entrar na loucura e não retaliar, só sobreviver, né? Lu, a criança faz apronta aquilo, essa coisa sádica, apronta, né? Tá, tudo bem. Aí vem e traz um livrinho para ler. Aí você diz, agora não. Aquela hora você foi um horror e agora você quer ler comigo? Agora não. O que você está dizendo para essa criança é uma mensagem de desesperança total. Na hora que você veio construir a possibilidade de resgatar um vínculo e de demonstrar desculpa de dentro para fora e não com uma palavrinha, Exato. Eu amputo você. Aí você diz, o jogo é esse? Então, nunca mais, quer dizer, nunca mais é exagero, mas eu não vou mais levar livrinho, botar a mão no rosto. Mas aí você começa a construir o tal do falso self, né? Porque você começa a abafar qualquer possibilidade de espontaneidade da criança também, né? Mas se os pais não são espontâneos, a gente volta aqui, se o pai vê celular, se o pai e a mãe não são espontâneos, se eles já estão construindo um modelo que é um modelo para atender uma exigência social do meio em que eles estão, porque tem que ter a bolsa tal, a caneta que tem um marshmallow na ponta e não sei o que lá, vai dar o quê? E a descoberta da espontaneidade é das coisas mais bonitas de se ver, né? Uma criança pequena, quando você vê que ela abre um negócio e sai um treco de dentro, ela fica...
E aí ela faz de novo, e aí ela faz de novo, porque ela está descobrindo a espontaneidade, né? É uma coisa muito legal. A espontaneidade é uma coisa que dá prazer a todos nós em todas as idades. Lu. Uhum. Uma das coisas que eu acho que agradam os meus alunos é que eu sou um professor espontâneo. Eu não tenho um jeitão de professor. Eu falo as coisas, esse jeito assim meio palhaço, galhofa. Mas o que isso significa? Significa que a gente, em todas as idades, pode ter todas as idades. Eu não preciso perder a espontaneidade para me tornar um professor sério, um professor profundo, um professor que transmita conhecimento. Eu posso e devo transmitir isso, e é claro que existem oportunidades e oportunidades. Existem lugares onde você tem mais espaço e menos espaço, tem códigos. Mas você tolher a nossa criatividade, como a educação que a gente recebeu tolheu. Vocês já se deram conta que a gente, quando é criança, a educação vai do dedo do pé até a ponta do cabelo? Porque você mexe o pé, brinca de não sei o quê, faz massinha. À medida que você vai progredindo na escola, a educação vai subindo e ela é limitada à cabeça no final. Não tem mais corpo. Uma das minhas delirantes ideias era uma faculdade de medicina, que lida com cadáver que eu não lidaria, devia ter teatro, balé, expressão corporal, porque o médico tem que ter um corpo erotizado, não no sentido sexual, no sentido vital, e não um corpo não erotizado, que é onde ele descobriu a profissão dele. Então, ele lida com um corpo não erotizado do paciente e não erotizado dele. Porque nós todos estamos educados cérebro, só cérebro. Se eu fizer isso, eu vou ter constrangimento, chegar lá e fazer assim, esticar todo. Não, eu não tenho jeito. Tal. Por que não? Criança faz isso e acha divertidíssimo. Então, a nossa educação é tolhedora da criatividade. Betina, você queria falar meia hora atrás. Não, assim, até nem é muito nesse tema, mas também não deixa de ser. Eu fiquei pensando aqui nas crianças que são medicadas, né, diagnosticadas com transtorno de déficit de atenção, dislexia, né? E uma coisa que eu me lembro quando os meus filhos eram pequenos, né, no ensino fundamental, o primeiro ensino fundamental, é que assim, eu ficava muito chocada com a quantidade de crianças que estavam medicadas. Né? E aí acho que bate com aquilo que você falou, né? Que é a performance do filho que valida a performance como pai e mãe, né? Mas isso segue acontecendo, né? Inclusive com aval de pediatras, neurologistas e de psiquiatras, e as crianças estão sendo medicadas muito cedo. Como é que você vê isso, Roberto? Minha cabeça parece agora a entrevista com um jogador de futebol na beira do gramado. Como é que você vê isso, Roberto? Não, realmente, eu falei com o professor, ele disse que... Bom, eu vejo isso mal, né, Betina? Por que eu vejo isso mal? Porque é a história do martelo e do prego. Eu fui formado de um jeito que tem farmacologia como alternativa 1, 2, 3, 4 e 5. E aí, quando não tem farmacologia, qual é a expressão que o médico usa? Assim, mas com a maior tranquilidade do mundo, não tem nada para fazer. Porque cuidar não é fazer. Né? O médico tem uma ilusão, ele confunde. Quer dizer, curar é uma palavra que é sinônimo de cuidar, mas deixou de ser sinônimo de cuidar e é abolição da doença. Se o médico não consegue estabelecer uma cura, ele diz: eu não tenho nada para fazer por você. A ideia de cuidar não existe. Então, ou você tem farmacologia, ou você não tem nada. Então, se eu estou sentado no meu consultório e eu não tenho a menor possibilidade de conversar de outro jeito, a possibilidade de eu prescrever aumenta. 1. 2, a possibilidade de prescrever aumenta na medida em que, vamos aliviar a barra aqui dos médicos, em que o sistema de saúde privado muitas vezes está baseado em planos de saúde que remuneram o médico com um valor que não é o valor que vocês pagam em médicos particulares e que ele não pode te atender em 30, 40, 45 minutos, porque ele não vai fechar a conta do mês dele, ganhando R$90 por consulta, ele não pode fazer uma consulta a cada 40 minutos.
isso aumenta o número de exames e o número de remédios. Então, a gente está discutindo coisas que têm multifatoriais, mas respondendo a sua pergunta, eu vejo mal o abuso da medicação em crianças. E não só acho que tem a questão da performance, como tem a questão da padronização e da homogeneização. Tem uma coisa que meu filho não performa bem, então vamos medicar para performar bem. Tem a outra que a escola também é contributiva de dizer o seu filho tem problema. Não, o seu filho não tem problema. Quem tem problema é a escola que não consegue lidar com ele. E eu entendo, a escola não pode ser uma escola que dá cobertura singular a todo mundo. Mas não diga que o seu filho tem problema, porque provavelmente ele não tem. Ele não é adequado para esta escola, para esse sistema, ou ele é um ponto fora da curva. No sistema educacional que tem uma caixa desse tamanho, ele é fora da caixa. Então, escolas, às vezes, são muito também patologizantes. Sim. O garoto toca um rebu na escola, é ruim, né? Atrapalha. Vamos para antes? A escola quer desfraldar as crianças. Claro. Dá muito trabalho trocar fralda. Então, chega lá com 2 anos de idade, vamos começar o desfraude. Digo, não vai começar desfraude nenhum. Quem vai decidir isso é seu filho. Seu filho não está pronto, ele está dizendo que não está pronto, seu filho vai ficar com fralda até quando? Até quando precisar. Mas a escola já está dizendo isso, azar da escola, porque não dá para dizer que toda criança com 2 anos vai desfraldar. Eu sei bem isso porque eu tive gêmeos prematuros que demoraram para fazer tudo. E a escola falava, mas como ainda vende fralda? E assim, foram para a escola com 3 anos, porque eu acho que é absurdo seus filhos na escola com 3 anos. Eles não estavam prontos para ir antes. Sim, outra coisa que eu acho importante, assim, não só os pacientes querem nos enlouquecer, e a gente não pode enlouquecer, mas a gente tem o direito de enlouquecer um pouco os nossos pacientes com humor. Eu acho que a gente, às vezes, não usa humor. Eu me lembrei disso, porque às vezes a mãe diz, mas doutor, e o desfraude? Eu digo, a senhora desce agora, no consultório na Visconde Pirajá, a senhora vai andar até a Praça General Osório, vai voltar, se encontrar algum adulto saudável de fralda, a senhora volta porque eu vou ter que fazer alguma coisa. Não conheço um adulto saudável que use fralda. Então, vamos parar com essa besteira. Se o cara tem um AVC, tem não sei o quê, tá ok, ele vai usar uma fralda, mas um adulto saudável de fralda não vai encontrar na Visconde Pirajá. Então, esse assunto é um não assunto. Aí a gente tem que ter um pouco de humor e brincar, que o médico, às vezes, acha que não pode, né? Porque tem aquele falso selfie do médico, né? Tem que ser do jeito que as pessoas acham que eu tenho que ser. Não! Ah, mas aí você vai perder paciente? Vou. E vou ganhar, e vou perder. Por quê? Porque não dá para ser psicanalista, terapeuta, pediatra para o universo inteiro. Tem que ter um encaixe, não vai funcionar. Tem gente que não pode ser meu paciente. Eu não sou melhor nem pior por causa disso. Não dá encaixe. Se quiser um cara de jaleco, igual do Clemente no Fraga, e gravata, não sou eu. Quer dizer, não vai dar, não vai rolar. Estou curioso agora com o meu vídeo, quantos pacientes eu vou perder. Queridos, nós já estamos próximos... Flávia, você não vai falar nada? Não, vai falar. Não vai? Vai. Vou falar. Nossa, tanta coisa que eu passei por aqui, né? Eu tenho, olha que incrível, né? Pediatra do meu filhote. Está aqui. Engraçado, pensei tantas coisas. E pensei agora uma coisa boba, mas que o álbum de figurinhas agora foi uma coisa tão importante na coisa física, de poder ter uma troca entre as crianças, com toda essa coisa do... Não sei por que eu pensei nisso, mas é a brincadeira nova do momento, quem tem filho agora, é a questão das figurinhas. E como o analógico voltou como uma possibilidade ali de... Com todas essas questões que também tem, de competição, mas voltou a ter uma coisa, não sei se é aquela coisa que a gente também olha o nosso passado, floreando, como era bonito, como era legal, mas eu acho que a angústia de só tela, isso, essa possibilidade, essa brincadeira, jogar bafo, utilizar a mão de outra maneira que não é só assim, sabe?
uma coisa, virou uma brincadeira muito bacana. Não sei se eu estou falando besteira, mas isso me veio como uma coisa muito viva que a gente pôde aproveitar. Com relação a uma outra palestra que você falou, essa coisa, esse terrorismo de pracinha, eu achei ótimo, porque eu falo, isso se chama terrorismo de pracinha, Flávia. Eu achava maravilhoso. Uma outra vez eu me lembro falando, mas eu não consigo fazer isso, porque se ele tiver, você chegou para mim, mas se ele estiver botando a mão no fogão, você não vai fazer? Por que não pode parar quando é alguma coisa que você acha importante, né? Por que o não é difícil? A proteção é só no momento de um incêndio, né? Não, tem outras coisas, você tem que ter uma firmeza na hora de falar. Não sei o que mais. Fiquei pensando, porque passou por tantos lugares interessantes. Estou tentando lembrar daquela outra palestra que você fez, que você hoje trouxe, mas não vou conseguir acessar. Bom, mas eu acho que... Ô, Flávia, Oi. eu como mãe de menino, achei o álbum de figurinha também sensacional. Sensacional. Foi muito educativo para todos. Eu achei uma novidade analógica. Existe vida fora da tela, né? Isso é incrível, né? Foi. Muito agradável, Foi muito vida divertida, vida muito legal. lúdica, né? E deu chance do adulto brincar com a criança. Isso. E não ficar... E do avô trocar figurinha pelo neto. Exatamente. O adulto teve chance de brincar com a criança porque tem um monte de gente trocando figurinha pela criança. Entrando aí, surfando na onda, né? Vamos fazer isso junto, até recordar e viver. Fez uma interseção, eu acho, que de idades, né? de campos, que a gente... É uma linguagem que a gente, sei lá, já tinha, mas consegue passar que existe algo ali, né? Porque a gente tem que achar uma linguagem também comum. Essa coisa de enlouquecer, eu achei ótimo, porque eu acabei de botar ele de castigo, e depois estava pensando, nossa, que sádica que eu sou, né? Porque você vai fazendo todas as coisas, né, na cabeça. Mas, assim, como é importante também ter esses lugares, que, além da nossa análise, mas que a gente vê que é isso mesmo, é difícil, enlouquece, e a gente também tem que segurar, e vai ficar tudo bem, né? Porque tanto que a gente tem que passar para eles e eles passarem para a gente, né? Isso fica um entorno, né? A gente poder dar essa garantia de que está tudo bem, vai ficar tudo bem. Estou vendo que eu tenho uma xará aqui, Roberta. Você foi sorteada. Boa noite. Boa Não, noite. na verdade, eu estou retornando e eu estava pensando na minha história. Eu moro nos Estados Unidos e aqui eu não tive a menor rede de apoio. Então, foi extremamente difícil. O marido, às vezes, estava viajando e eu tinha que estar com o filho sozinha. E aí eu fui ouvindo e falando assim, eu não sei como eu realmente não pirei em alguns momentos. Eu acho que eu pirei em alguns momentos. E depois eu tentava voltar para a casinha, porque foi extremamente difícil. Ainda é, né? Mas o começo ali, quando falava de amamentar, o segundo eu já consegui, o primeiro eu não conseguia amamentar. E como você não consegue, é instinto. Olha que instinto! Não teve instinto nenhum. Geralmente dito por um pediatra homem. Isso é um instinto. Foi difícil. E aí me criticavam quando eu dei fórmula, porque a criança perdeu o peso e não conseguia amamentar. Eu falei, Esse é um esporte... Só vou concluir aqui rapidamente. É um esporte que vocês, psicanalistas, podiam se dedicar a investigar onde é que está. A Flávia chamou de terrorismo na pracinha, mas é a coisa incrível das pessoas tocarem terror nas mulheres e nas mães. Se dificilmente alguém diz, olha que legal que você fez, que bom, que iniciativa interessante. É sempre um comentário que deixa margem à dúvida da sua capacidade de ser mãe. Aí usam palavras como ainda, né? Ele ainda não sustenta a cabeça, ou ainda mata você, né? Como assim? Foi muito isso. Oi?
Foi muito isso ainda? Não, as crianças são diferentes entre si, não sei o quê, mas o ainda vai lá dentro do cérebro. O seu pediatra deixou? Por quê? Não é estilo de pediatra, né? Pô, ferrou, né? Pô, não tem nada que assim... Pô, que interessante, que pediatra curioso. Não, ele já deixou... Ele já deixou, né? Porque o já é pressuposto de que não deveria, né? Já. É inacreditável isso, porque não só não tem rede de sustentação, como tem uma rede de demolição, tem uma marreta de demolição. Sabe aquele negócio de desenho que tinha uma bola de ferro que vai fazendo assim? É a fantasia que eu tenho, que tem alguém que vai andando... Ou tem alguma mãe aqui, vem aquela bola de ferro, aí derruba os tijolos da mãe toda, né? E completando, desculpa, já que eu comecei a falar, eu acho que isso vem até lá do parto, porque eu lembro que o meu foi cesárea, e aí às vezes era assim, você não conseguiu o parto normal? Por que você não conseguiu? Como você não conseguiu? Então, é difícil. Eu sugiro sempre, a Flávia às vezes já deve ter ouvido essas besteiras minhas, eu sempre sugiro que vocês amplifiquem a maluquice alheia. Eu acho que funciona muito bem. Mas por que você não conseguiu? Não, eu consegui, eu não quis fazer porque eu vou ter outros filhos e eu pedi para instalar um zíper na minha barriga. Aí a pessoa olha para você e diz, eu botei um zíper, agora ficou mais prático e tal. Tem que dizer alguma maluquice, né? Ou mentir. Eu também recomendo às mães mentir muito, porque os filhos dos outros vão ser melhores que os nossos. Então, mintam também, porque as mães estão mentindo. O meu já faz isso, o seu faz isso, o meu fez isso um mês atrás. Quer dizer, qualquer coisa, mas não entra nessa loucura, gente. Vera, você queria falar, você queria se despedir, queria mandar todo mundo embora? Não, eu estava querendo falar com essa questão do enlouquecimento materno, que tem a piada que diz que hoje em dia você tem que, quando tem criança pequena, tem que botar aquelas redes na janela, mas não é para a criança cair, é para as mães não jogarem as crianças pela janela. Eu já fiz uma fantasia para se jogar junto. Eu também. Eu disse assim, a mãe não vai se jogar, né? Você põe aquilo para ela não pular. Eu fiquei pensando aqui nessa loucura, né, do ser mãe, ser pai, mas enfim, no negacionismo, né? Os pais que negam aquilo que o filho está ali fazendo em prol da performance deles, para aquilo não refletir para o outro. Aí eu me lembrei aqui de um caso que foi ao contrário disso, né? Quando meu filho era pequeno, o amiguinho brincando na minha casa, uns carrinhos, aquelas coleções de carrinho pequenininho, e ele levou um carrinho para casa, sem pedir, sem falar nada. Daqui a pouco, meia hora depois, toca o interfone e a mãe com o filho, um carrinho na mão, falando, entrega, né? Mas eu achei aquilo muito legal, ok, é o que precisava ser feito, mas o que está acontecendo é que muito pai e mãe acaba negando aquilo que está vendo do filho para poder repercutir para a sociedade, para repercutir para o outro, para não ficar feio. E vem com um discurso para o filho, não faz isso não, porque isso é feio. Enfim, fiquei pensando nisso. O álbum de figurinhas da Flávia me remeteu a esse ocorrido quando meu filho era pequeno. E é o negacionismo que está muito em voga, né? A gente está aí vivendo isso. E o negacionismo dos pais também perante os filhos. No chat tem uma referência, não sei se vocês estão lendo o chat, que o filme que eu falei que é O Jardineiro está errado, é The Gardener em inglês, mas é O Vidiota em português. Vidiota. E a referência completa é que o livro é baseado num livro chamado Einstein Teve Tempo de Brincar, com o comentário de que é um ótimo livro. O filme é maravilhoso, é imperdível esse filme para quem não viu, porque o Peter Sellers, por si só, é maravilhoso, e é uma crítica incrível. Quem não viu não é spoiler, né? Porque esse sujeito acaba virando um guru e ele diz obviedades ou nulidades com um ar tão compenetrado que é interpretado como sendo maravilhoso. E ele só sabia cuidar de flores, então todas as metáforas dele são florais. Ele disse, o que você acha disso? Ele disse, as rosas no outono exalam um perfume atípico. Aí todos decodificam isso como sendo
a explicação de por que a humanidade... Então, é interessantíssimo. Vale a pena ver o filme, vale a pena procurar esse filme. E é uma crítica à televisão, de uma certa forma, da época, que a gente poderia transferir, talvez, para uma crítica a telas em geral e a imbecilização que isso pode produzir nas pessoas, né? Querido Cooper, você sabe que, se eu pudesse, a gente ficava aqui mais 2 horas, mas eu acho que a gente está precisando encerrar, infelizmente, e eu quero te agradecer milhões a você e a Luli, que foram maravilhosos. Eu acho que o pessoal gostou. E você sabe que eu sempre te convido, porque eu adoro ouvir você falar. E agradecemos e te agradeço em nome do Instituto a sua presença e tudo que você faz por nós. Bom, eu é que agradeço, porque eu gosto muito do Instituto, eu gosto muito de vocês, eu gosto muito da família Perestrello, eu me divirto, eu faço isso aqui com prazer. Para mim, é uma coisa lúdica, eu gosto mesmo. E gostei muito de que algumas pessoas fizeram um comentário que me agradou muito, que assim, não pensei em muitas coisas enquanto vocês estavam falando. Eu acho que essa é a função de um encontro desses, não é aprender ou guardar alguma coisa, é simplesmente, durante um tempo, dar uma viajada nas ideias e nas memórias, e embaralhar tudo, e depois talvez fique alguma coisa, talvez não fique palpável, mas eu acho muito legal alguns depoimentos. Eu estava aqui pensando, me lembrei desse momento, me lembrei daquele. Eu acho que essa é uma coisa legal. E eu queria agradecer a Luciana, que a gente interagiu, né, antes e agora, e foi muito generosa comigo, porque eu sou falastrão, e aí ela se recolheu um pouquinho. Eu agradeço você por essa generosidade do seu silêncio e me deixar ficar brincando aqui. Tá? Eu percebi isso e agradeço. Eu que agradeço, porque para mim foi super rico, foi maravilhoso te ouvir. Obrigada. Obrigada, Vera, obrigada ao Instituto. Obrigada a vocês dois, a vocês todos.